Ô, Marcos, primeiramente, eu gostaria de agradecer por estar batendo esse papo aqui com o Projeto Aprender a Mais. Como eu te falei, esse projeto tem o intuito de ajudar pessoas que querem começar o seu negócio e por algum motivo ainda não começou, né? Ou ainda está naquela fase do medo, ou não sabe como dar o primeiro passo, né? Ou tem algumas incertezas ainda. Então, contando história de pessoas que já têm um negócio, a gente acredita que vai ajudar muito essas pessoas. Porque história que conecta com história, né? E a história Exato. de atrás de um empreendedor sempre tem uma história de muito valor, de muito ensinamento, de muitos desafios. Então, gratidão por você estar aqui investindo seu tempo nesse projeto. Imagina, eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar falando com você e com o seu público, né? Legal. Ô, Marcos, para começar, eu gostaria que você se apresentasse. Quem que é o Marcos? Muito bem. Marcos é uma metamorfose ambulante. Eu, eu sou psicólogo, né? Sou professor de filosofia também. Eu primeiro me graduei. Na verdade, assim, deixa eu começar ali do princípio. Eu entrei em psicologia ali em Uhum. 95. Comecei a fazer a faculdade de psicologia. Eu sempre fui muito questionador. Muito, muito, muito. Absurdamente questionador. E lá pelas tantas eu percebi que alguns questionamentos que eu fazia, a psicologia não dava conta de responder. Hum. E aí eu falei, bom, onde é que eu vou me aprofundar? Claro, na mãe de todas as ciências. Fui fazer filosofia. Comecei e fiz filosofia, me graduei em filosofia, depois eu fiz pós-graduação na área, em filosofia, mais voltada para a educação. Comecei a dar aula, eu comecei a dar aula já de maneira fixa, né? Porque professor mesmo eu sei, eu sou desde os 18 anos. Eu Legal. dou aula aí tem 28 anos, eu tenho Uhum. experiência aí com sala de aula. Legal. E aí, depois de um tempo, eu falei, caramba, eu não quero mais dar aula. Né? Não que eu não goste de dar aula, eu amo dar aula. A aula é uma das coisas que mais me satisfazem. Mas o sistema educacional brasileiro choca muito com algumas coisas que eu acredito sobre educação, sobre ser humano, sobre valores. E aí Uhum. falei, caramba, isso está me fazendo mal. Não quero mais dar aula. Mas, caramba, a única coisa que eu sei fazer é dar aula, no sentido de compartilhar conhecimento, né? Aham. Aí eu decidi voltar para a psicologia. Também eu volto para a psicologia, continuo, termino e vou me especializar na área de treinamento e trabalhar com gestão de pessoas. E foi isso que eu Legal. fiz. Né? Fui para a área de gestão, depois, posteriormente, eu fiz uma formação em treinamento comportamental pelo IFT, né? Instituto Uhum. de Formação de Treinadores, que é o mais renomado instituto de formação em treinamento comportamental da América Latina. Tive aí Legal. essa oportunidade, essa grata honra de ter sido aluno do professor Massaro Gá, né, em turmas Uhum. em que se formaram ali o Jerome Telme, por exemplo, o André Uhum. Kesher, né, Que legal. pessoas de grande renome e posicionamento dentro do mercado. E aí voltei a dar aula, continuo dando aula, e Uhum. voltei a trabalhar com treinamento, né, que eu comecei a fazer quando eu tinha por volta de uns 20 anos, ainda em filosofia, né, eu dava aula de filosofia para criança e fazia monitoria de outros professores. Então, eu ajudava a treinar professores para lecionar em filosofia para criança. E fui me especializando cada vez mais na área, e hoje eu sou psicólogo e professor, e tenho também uma agência de marketing digital. Sou Legal. representante no Vale do Paraíba de uma das maiores empresas de marketing digital do Brasil. Ah, que legal, Marcos. Qual que é? É a HQ, a agência HQ. HQ? Isso. Legal. Ô, Marcos, mas vamos voltar um pouquinho lá? Eu quero explorar um pouquinho a sua vida antes de tudo Manda. aí. Na minha infância, na adolescência, porque eu gosto de entender da onde a pessoa veio, né? Até o que você tem hoje, para me explorar um pouquinho aqui, para passar para as pessoas que estão ouvindo a sua história, né? Para conectar histórias, né? Eu queria que você explorasse um pouquinho a sua infância, sua adolescência, até você, né, ter essa vontade de fazer a psicologia e depois a filosofia, Uhum. tá? Queria que você explorasse um pouquinho isso Eu, aí. é legal você perguntar isso, Henrique, porque eu dou mentoria em comunicação, né? Em Uhum. competência comunicativa, na verdade. Né? Eu desenvolvi um método para ajudar as pessoas a organizarem, planejarem uma apresentação em apenas 5 minutos. Então, Legal. pode ser um TCC da faculdade, um TGI, pode ser uma monografia, pode ser uma reunião na empresa, seja com uma reunião com a liderança, ou seja uma reunião com os colaboradores em geral. A pessoa tem dificuldade em organizar as ideias, eu ajudo ela a organizar tudo e preparar uma apresentação em apenas 5 minutos, Que independente do bacana. assunto que seja. Uhum. Tá? Eu nunca tive desafios, em termos gerais, para me comunicar. Né? A Uhum. primeira apresentação que eu fiz em público, eu tinha 5 anos de idade, 6 anos de idade, e foi para uma plateia de umas 500 pessoas, mais ou menos. Caramba. E de lá até a adolescência não parei. Então eu tenho muita experiência de palco quase desde o berço. Uhum. Né?
eu disse para você que eu sempre fui muito questionador, né? Uhum. Desde criança. Sempre eu Uhum. era aquela criança que qualquer coisa queria saber o porquê e o que é pior para um professor despreparado. Eu fazia pergunta e se eu não gostasse da resposta do professor, eu ia atrás de livro, eu ia pesquisar e na aula seguinte eu voltava para debater com o professor. Ó, o senhor me explicou tal coisa semana passada, mas eu encontrei uma resposta diferente. A Uhum. ponto, né, quando quando o adulto às vezes não está preparado para lidar com alguns questionamentos da criança, e isso não era só na minha infância, isso ainda acontece nos dias de hoje, né? Isso acaba gerando alguns problemas para a criança. Certo. Um dos problemas que me gerou lá no passado, eu fui literalmente expulso do catecismo. Literalmente, a catequista chegou para o meu avô e falou: Seu Getúlio, eu vou pedir para o senhor não trazer mais o seu neto, porque ele está tumultuando aqui a aula dominical. Por causa das Porque perguntas. por causa das perguntas. Uhum. Porque o problema não são as perguntas, são as respostas. Sim. Então, talvez, assim, naquele momento, fosse melhor ela chegar e dissesse assim: Nossa, nunca parei para pensar nisso. Sim. A semana que vem eu te respondo. Eu Uhum. teria um tempo para responder, né? Para se preparar e responder. Só que eu estava dando problema porque outras crianças também começavam a questionar as coisas. E Sim. isso tumultuava, e aí, para mim, estava ok, porque eu não gostava de levantar domingo 6 horas da manhã para começar às 7 horas no catecismo para entrar na missa às 9h30. Então, para mim não foi grande problema ser expulso do catecismo, né, ali como criança. Aham. Porém, na escola, e esse é um dos problemas que eu falei, né, da dificuldade que eu tenho com o sistema educacional brasileiro, não é de hoje, quando a escola não está preparada para acolher determinadas demandas, ela mata a demanda. Se ela não acolhe, ela destrói. Perfeito. Então, o que acontecia? Eu sempre fui muito questionador. Só que aí, em vez do professor aproveitar aquele questionamento e acolher, canalizar, trabalhar, não. Era só assim, eu passei a ser um inconveniente. Né? Passei a ser um inconveniente, e aí até que chegou um tempo em que o meu questionamento começou a diminuir. Não meu questionamento interno. Né? Não foi Uhum. isso que diminuiu. Eu continuei questionador. O que Uhum. começou a diminuir foram as perguntas que eu fazia para o professor. Sim. A ponto de assim, eu não vou perguntar porque não vale a pena. Sim. Entendi. E aí o que começa a acontecer? A pessoa começa a ficar calada. Sim. E eu percebo isso com muitos dos clientes que eu atendo, em que questões trabalhadas lá na infância, o quanto refletem na fase adulta. Perfeito. Então, frases do tipo, fica quieto, agora não é hora de falar, não fala com estranho, não te perguntei nada, né? Uhum. Vai massacrando a pessoa. Uma coisa é dizer assim, ó, eu entendo que você queira fazer essa pergunta, mas segura um pouquinho aí, agora não é o momento. Uhum. Daqui a pouco você pergunta. Uhum. Ó, nossa, boa pergunta. Gostei dessa pergunta. Guarda ela, daqui a pouco a gente volta nela. Mas assim, cala a boca, não perguntei Uhum. nada. E sempre, aí chega uma hora que você, tipo, se dane, não vou falar mais nada. Uhum. E Aí isso trava, né? passou, travou. Isso passou a me trazer alguns problemas na adolescência. Por Sim. quê? Imagina que você, Aristóteles falava sobre apopotência, né? Imagina que você é uma semente de sequoia, que é a maior árvore do mundo, Uhum. e você quer espaço para crescer, mas você está aprisionado num espaço que não te permite crescer. Você fica travado, você vai ficando incomodado ali dentro. E isso me trouxe alguns problemas, porque eu sempre fui muito comunicativo. Mas como eu não tinha espaço para me comunicar, eu começava a me machucar internamente para não falar. Então eu preferia passar por cima da minha vontade de questionar, minha vontade de aprender, do que ser um inconveniente na sala de aula, Sim. né? Um inconveniente na roda de amigos. Isso foi muito ruim do ponto de vista social. Sim. Porém, do ponto de vista do aprendizado, isso foi uma experiência, embora que traumatizante, foi uma experiência rica. Em que Uhum. sentido? No sentido em que eu passei a trabalhar e a desenvolver autodidatismo. Sim. Então, como eu não podia fazer pergunta na sala de aula, e eu queria ter a resposta, eu passei a buscar a resposta em outros lugares. Né? Que E hoje em legal, cara. dia a gente tem internet, é muito mais rápido. Mas quando eu Uhum. era criança, a gente tinha o meu grande sonho de criança era ter a enciclopédia Barça em casa. Nossa, esse era o meu maior sonho, era o meu pai comprar a enciclopédia Barça. Então, eu Não. acho que 12 livros, era cada pacotão, tijolão, assim, gigantesco, era o meu sonho. Era ostentação dizer que você tinha uma enciclopédia Barça em casa. Né? Mas era Uhum. muito caro, meu pai nunca pôde comprar, então eu ia para a biblioteca Da estudar. biblioteca. Né? E como que a Uhum. gente estudava? Metia o cotovelo na mesa e tinha que Perfeito. ler. Não dava para me contentar, eu pegava 3, 4 livros do mesmo assunto, e eu começava a ler, e olhava ali, peraí.
essa informação aqui está melhor explicada do que nessa daqui. Essa aqui está muito confusa. E aí eu comecei a ver o quê? Uma das habilidades que eu trabalho com os meus clientes, que é a habilidade de tradução. A informação nesse livro está melhor traduzida do que nessa. Essa aqui está Uhum. muito complicada de entender. Essa aqui está muito mais fácil. Está dizendo a mesma coisa, só que de uma maneira mais simples de entender. Então eu vou ler essa daqui, depois eu leio essa para aprofundar. E aí eu Uhum. fui fazendo isso. E na adolescência, isso me trouxe alguns problemas, porque a gente vai desenvolvendo, né, aquelas crenças internas de, Vamos. não, Uhum. essa não é pergunta que se faça, essa pergunta é bobagem, essa pergunta é inútil. E eu comecei a perceber que sempre acontecia isso. Eu fazia perguntas muito boas, mas como eu ficava inseguro na hora de falar, eu comentava com um colega do lado. Então eu falava, não, mas isso que o professor está dizendo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falava e o colega dizia o quê? Mas, professor, isso que você está dizendo, não sei o quê, a mesma coisa. Aí o professor falava, nossa, que análise maravilhosa, muito bem analisada. E eu ficava puto. Eu falei assim, caramba, era que o professor está elogiando a mim, não o cara Sim. aqui do lado. A ideia é minha, não dele. Uhum. Né? E aí eu comecei a perceber. Então, onde foi o start que eu comecei a trabalhar para começar a me soltar aos poucos? Isso, quando eu falo aos poucos mesmo, levou Uhum. anos para Uhum. desenvolver. Eu tinha dúvida, eu esperava até bater o sinal, saía do meu lugar, eu sempre sentava nos fundos, saía correndo e ia atrás do professor para fazer a pergunta para ele. Entendi. Sempre. Professor, me explica isso aqui. Óbvio que não dava tempo, porque o professor sai de uma sala e tem que entrar na outra. Sim. Né? Só que eu conseguia ir destravando, de um jeito ainda meio capenga, de um jeito ainda meio torto, mas eu conseguia ir destravando. E quando eu tinha ali, por volta dos meus 10 anos, esses eram uns 10, acho que por volta de uns 10 anos de idade, eu tinha um tio que teve problema com álcool, ele era alcoolista, e ele foi internado numa clínica de tratamento em São Paulo. Uhum. Lembro até hoje, chamava Vila Serena. Uhum. E aí lá, um dia tinha, ele sempre que tinha visita, eles faziam roda de discussão. E aí eu ficava ali na roda de discussão, ali com os meus 10 anos, ainda quieto, e eu começava a observar a especialista, né, que conduzia ali a discussão falando. E aí eu ficava assim, caramba, como ela fala bem. Pô, como ela faz perguntas boas. Nossa, ela é boa para perguntar. Nossa, a pessoa fala tal coisa, ela pergunta, ela vai lá no fundo. E eu comecei a ficar encantado com aquilo dali. Uhum. E aí depois eu fui perguntar para ela, aí eu perguntei para ela, né, o que que você faz? Aí ela já deu, eu lembro até hoje, ela olhou para mim, ela deu risada e falou, eu sou psicóloga aqui. Você é Hum. psicóloga. Nossa, que legal isso, né? Porque eu não estava preocupado com o trabalho dela enquanto psicóloga em si, é cientista, pessoa que investiga os fenômenos da mente humana, dos comportamentos e tal, mas eu gostava muito da maneira como ela se posicionava, a maneira Entendi. como ela controlava uma roda ali com mais de 30 pessoas, como que ela fazia todo mundo falar, mesmo os mais tímidos, eu lembro que até eu falei na roda, Uhum. como que todo mundo falava e ela respeitava, essa foi o que mais me chamou a atenção, a maneira como ela respeitava a maneira de cada um pensar. Legal. Eu falei, Legal. nossa, que interessante, gostei disso daí. E aí eu fiquei, cresci com aquele negócio na cabeça, quando eu cresci, eu quero fazer psicologia, e foi por isso que eu entrei na faculdade de psicologia ali, já Nossa. com 17 anos. Legal. E um pouquinho antes disso, o que deu um start na comunicação? Teve um dia que eu fui fazer o trabalho, né, e na hora de apresentar o trabalho, eu sempre era aquele que ficava atrás de todo mundo, ficava todo mundo na frente, sabe aquele grupo em que uma pessoa pesquisa e o outro apresenta? Eu Sim. nunca era o que apresentava, eu sempre ficava lá para trás. Só que um dia, a pessoa que ia apresentar faltou. Uhum. E quem que tinha feito a pesquisa? Eu. Na hora de apresentar, todo mundo chegou e falou assim, Marcos, cara, é você que fez a pesquisa. O fulano ia apresentar. O único que sabe o assunto aqui é você. Se vira, Isso. cara. E Uhum. aí eu fui jogado na fogueira, fiz a apresentação, e eu lembro até hoje uma amiga minha que fazia, ela, ela cursava magistério de manhã, e à noite ela fazia o ensino médio da minha sala. Ela chegou e falou assim, nossa, sua dicção é perfeita. Gostei muito da sua dicção e a maneira, a clareza com que você passa as ideias é muito boa. Aí eu falei assim, peraí, então eu vou apresentar o próximo trabalho. E aí eu Uhum. comecei a me desafiar a fazer as apresentações. Até que Perfeito. chegou um momento em que eu era a pessoa que fazia pesquisa e fazia apresentação. E Uhum. aí eu comecei até a ficar meio arrogante no sentido que assim, não, deixa que eu faço tudo, deixa Uhum. quieto, deixa eu faço tudo, eu pesquiso, porque vocês são uns cabeçudos mesmo, vocês vão fazer tudo errado, deixa que eu faço. Aí é óbvio que sobrecarregava, né? Uhum. Hoje não, hoje já consigo dividir o trabalho, não. O
que cada um quer fazer. Você tem Uhum. familiaridade com o quê? Você prefere fazer tal coisa? Então você faz isso. Depois a gente senta e reúne as informações e redige um texto só coerente com tudo, para não ficar Frankenstein, né? Que às vezes tem aluno que faz isso. Eu pesquiso isso, você pesquisa aquilo, na hora que junta tudo, vira aquela Uhum. casa muito engraçada, não tem teto, não tem parede, não tem piso, não tem nada. Né? E Uhum. foi assim que eu fui me desenvolvendo em comunicação. Legal, Marcos, legal. Nossa, tem muita semelhança com a minha história, né? Aí você contou um pouquinho da onde vem algumas travas, e eu também, quanto mais eu estudo, mais eu tô entendendo que tá vindo, às vezes, desses momentos aí. Momento da catequese, momento dos primeiros anos ali na escola, contato com o professor, ou às vezes com o tio, até mesmo com os pais que não têm paciência para lidar com uma pessoa questionadora, né? E a pessoa que é questionadora, não adianta, ela vai estar querendo ali achar resposta. Aí imagine quantas pessoas que são questionadoras que são travadas até hoje, porque não conseguiu, às vezes, ter esse start que você teve, né? Você foi jogado aí para fazer uma apresentação e destravou desse momento, né? Eu me E destravei nesse sabe, momento. desculpa interromper, é engraçado isso Imagina. que você está falando, porque assim, tem muito cliente que me procura para fazer a mentoria, que diz assim, meu, eu tenho tanta coisa para compartilhar, eu tenho tanto para dizer, mas eu não sei como. Sim. Eu não E, sei, não sei é, por onde começar. Eu imagino o tanto de pessoas que estão assim. Eu imagino. Porque faz pouco tempo que eu me destravei disso. Na verdade, estou destravando, né? Estou me colocando aqui também, assim, às vezes para fazer esse bate-papo com os empreendedores, justamente para também trabalhar com essa parte minha de comunicação, né? Que é se colocando em risco, né? Trabalhando é igual que você falou. Ah, agora eu quero fazer tudo. Então, agora eu estou nesse ponto também. Uhum. Né? Lembra que eu falei pra você na aula passada? O Marcos, ele faz teatro comigo, eu falei pra ele, ó, agora parece que eu quero falar tudo. Aí até você falou pra mim, Uhum. ah, existe uma síndrome do palco. A Quando a síndrome do pessoa tá palco. muito travada, quando ela destrava, ela quer falar muito, né? Eu tô, Uhum. eu tô nessa fase aí, de entender Romper tudo o isso. dique e a água flui. É isso mesmo. Isso mesmo. Ô, Marcos, eu penso muito em empreendedorismo, né? Em mente empreendedora. E eu creio que a primeira característica de um empreendedor é o questionamento, né? As primeiras coisas assim que eu percebo nas pessoas que são empreendedoras é a observação e o questionamento, né? Perfeito. Aí depois ele vem buscar a resposta, e nas respostas ele vai criando soluções para alguns problemas da sociedade, ou às vezes, né, das pessoas que estão ao redor. Então eu já vejo muito empreendedorismo em você, só de você falando, eu sou muito questionador, eu sou muito observador, né? Você Sabe o observou, que eu vejo? Todo não empreendedor é um inconformado. inconformado. Perfeito, essa é a Inconformado. palavra perfeita. Você falando aí, quando eu via a psicóloga falando lá, eu não estava vendo o trabalho dela, estava vendo a desenvoltura dela ali, Uhum. olhar como produtor, né? Você olha como produtor, você fala, nossa, né? O empreendedor tem muito essa visão. Ele olha Sim. não como consumidor, ele olha como produtor. Ô, Marcos, e legal você ter falado tudo isso, porque assim, é um dos temas que eu quero pegar mais, sabe, para falar. E tanto com todo mundo, né? Para a gente abrir um diálogo com todo mundo, com a escola, com a igreja, com os pais, com os familiares, porque eu acho que quanto mais o tempo vai passar e com todas as informações que a gente tem, acho que vai gerar mais pessoas questionadoras. Porque hoje Com a gente tem certeza. muita informação, e quanto mais informação a gente tem, mais questionamento a gente também tem, né? Uhum. A gente fica questionando tudo. Então, eu quero pegar também para falar bastante sobre isso. Mas voltando assim, um pouquinho na sua história, né? E eu lembrando da minha história também, né? Eu passei a infância e a adolescência também travado em relação a isso, e eu vejo foi por causa da escola, né? Na parte da infância, né, fazendo o autoconhecimento, entendendo tudo isso, né, eu não tinha tanta trava assim não, porque eu já vendia sorvete, já vendia picolé. Então, uma pessoa que é muito travada não vende muito assim, né? Então, foi no período de escola, por ser questionador, e questionar algumas coisas, e na verdade ver os amiguinhos questionando e tendo umas respostas meio, né, atravessada. Aí você fica se segurando, aí tem aqui esse momento meio que fala com seu amigo vai lá, pergunta, a pergunta é boa, aí você fala, putz, poderia ser eu. Aí você fica nesse momento. E eu imagino tantas pessoas que passaram por isso e estão até hoje levando. Porque, Pessoas que estão passando por isso. Teve uma cliente que veio falar comigo e falou assim: eu tenho um amigo que foi promovido no meu lugar por conta das minhas ideias. olha isso. Aí vai até pro profissional, né? É Exato. porque acontece, gera uma crença, né? Gera uma crença limitadora. A minha crença foi que eu não saberia falar em público. Eu fui gerando essas inseguranças, eu formei essa crença de, eu sou um bicho do mato, eu não sei falar em público, o que eu vou falar não vai ter importância, e você vai gerando essa crença, mas não tem nada a ver. É uma verdade que você criou para você.
né? Hoje eu falo muito sobre crenças limitantes, porque essa crença da comunicação às vezes vem daí mesmo. Vem Uhum. desse ser um questionador e não ter as respostas, e depois você fica inseguro para continuar, e aí você vira uma crença. E tem muitas pessoas travadas por causa disso, tá? É legal a gente falar sobre isso, porque, como eu te falei, eu tô numa fase de falar sobre comunicação muito legal, É, assim, né? Depois você foi para psicologia, voltando nessa história um pouquinho. isso, Aí hoje você identifica que foi lá, desse encontro que você teve com essa psicóloga com 10 anos, com certeza, você gostou, você admirou ela ali, e depois fez psicologia. com Começou a certeza. dar aula, mas não se adequou E nessa parte. a minha admiração pela psicologia, e hoje eu sei que não é só pela psicologia, em geral, é a minha admiração pela ciência e pela filosofia, é na habilidade de fazer perguntas, Isso. né? E sempre eu questiono algumas pessoas, o que é mais importante, a pergunta ou a resposta? A grande maioria diz que é a resposta, mas sem a Uhum. pergunta, você não chega numa resposta. E uma Sim, pergunta mal feita, uma pergunta mal construída, te leva a respostas mal dadas, te leva a respostas mal construídas. perfeito. Então, o que, assim, brilhou meu olho, sabe? Assim, de eu ficar encantado, apaixonado, foi pela capacidade da psicóloga de fazer perguntas que extraíam das pessoas o que tinham de mais profundo dentro delas. Eu falei, nossa, é isso que eu quero para mim. E hoje, Legal, com esse balanço, psicologia e filosofia, e atuando como professor, eu consigo fazer isso. legal. Nem sempre, é claro, né? Porque, como eu falei, o sistema educacional no Brasil, e isso não é privilégio de escola pública, isso também Uhum. acontece em escola particular, privilegia alguns pontos e menos outros. Então, o aluno sai como uma máquina de responder perguntas e nem sempre uma pessoa hábil em fazer perguntas. Uhum. Então, ele sabe muito responder, mas na hora de questionar, trava, porque não sabe. Ele foi, eu não falo nem que ele foi treinado, né? Ele foi adestrado, e foi adestrado mesmo. Ah, muito bem, parabéns, essa resposta está certa. Tá aqui um pontinho para você. É. Né? Um cachorro Uhum. ganha biscoito, o aluno ganha pontinho, ganha notinha, né? Ah, parabéns, isso aqui. Ah. Então, ele vai sendo adequado. Na hora de fazer perguntas, não sabe. Sim, sim. Né? Se a gente faz um trabalho de conclusão de curso, um TG, seja um TGI, seja uma mamografia, pode ser um mestrado, um doutorado, o que inicia tudo é um problema. E o problema é a grande pergunta que eu tenho que responder. E a gente volta no que você falou sobre o empreendedorismo. Uhum. Né? Por que eu vou vender? O que eu vou fazer? Para quem que eu vou? Qual é a dor que eu quero solucionar? O que ele precisa? Qual é o meu nicho? Como que eu me destaco? Como que eu me diferencio dos outros que também trabalham dentro dessa área? Se a pessoa não faz as perguntas de maneira muito hábil, se as perguntas são feitas de qualquer maneira, a pessoa vai chegar em respostas de qualquer maneira e aí ela não vai conseguir se posicionar, não vai conseguir definir o nicho, qual é o Uhum. tipo de cliente específico, a persona, né? Não vai Uhum. conseguir definir qual é o objeto que ela entrega, qual é a transformação que ela gera, e aí a pessoa patina e às vezes ela desiste no meio do caminho. E Uhum. desiste no meio do caminho, às vezes, ela está com um diamante de 15 toneladas na mão, mas ela desistiu porque ela está olhando a parte de trás do diamante que tem uma pedra incrustada nele. Se ela Uhum. girar, ele fala, nossa, mas espera aí, olha só o que eu tenho aqui. E às Uhum. vezes, por falta de orientação, falta de direcionamento, a pessoa acaba desistindo. Sim, sim. Ô, Marcos, aí depois você atua até hoje como professor, né? E tem um negócio de marketing digital. Isso. Me fala um pouquinho sobre o marketing digital, quando que você iniciou ele, quais a operação que está hoje, qual que é o serviço que você entrega, só para a gente entender esse lado empreendedor, certo? Eu comecei a trabalhar eu, na área comercial dessa Uhum. empresa. Né? Eu conheci a fundadora da empresa. Lembra que eu falei que alguns anos atrás, não vou precisar quando, acho que lá para 2002, eu comecei a dar aula de filosofia para crianças e passei a monitorar algumas pessoas e a ensinar essas pessoas a darem aula de filosofia para crianças. E aí, uma das monitoras, anos depois, se tornou sócia e fundadora, junto com o marido dela, dessa agência, da agência HP, a Maria Fernanda e o Renan. Os dois fundaram a empresa juntos. E aí eu fui chamado para Uhum. trabalhar na área comercial lá com eles. Fiquei durante um tempo trabalhando com eles na área comercial, até que chegou um dia, eu precisei me desligar da empresa, e aí o Renan chegou para mim, ele e a Maria Fernanda, disseram assim, olha, a gente vai franquear a empresa, a gente quer levar o nosso trabalho para todo o Brasil, e trabalhando só aqui na unidade operacional a gente não está dando conta.
Nós vamos trabalhar e a gente quer que a primeira unidade seja sua. Você aceita? Olha que legal. Óbvio que aceito. Óbvio. Né? Eu vou continuar fazendo o que eu já faço, entregando um produto de altíssima qualidade, trabalhando com uma empresa extremamente séria e competente no mercado. Então, eu comecei a trabalhar com eles, né? Hoje eu tenho a agência HQ Vale do Paraíba, e eles ficaram só com a unidade operacional. Então, o que, que Uhum. a gente faz? Tudo que você possa imaginar dentro da área de marketing digital. Seja a parte de tráfego para captação de clientes, para gerar engajamento, atrair seguidores, para criação de sites, desenvolvimento de identidade visual, seja na estruturação de uma campanha de marketing completa para lançamento de um produto novo no mercado, Que né? legal. Seja voltado para eventos, Uhum. ou então, vamos supor que você vai fazer um lançamento de um produto. Ah, olha, eu estou com um curso aqui, que eu quero fazer um curso online, mas eu não sei por onde começar. A agência faz o lançamento do seu produto de maneira online também. Que bacana, que bacana. Então é uma franquia. Isso, Que isso, legal, que legal. E tá desde quando com a franquia? eu tô aí há 2 meses com ela. 2 meses? Ah, Isso. que legal, que legal. Ô, Marcos, e como que é? É a primeira vez que eu converso com uma pessoa que tem uma franquia, né? É, como que é, assim, essa parte de franquia, né? Eu entendo um pouco, mas para as pessoas que não entendem aqui, qual que é os pontos positivos, assim, de ter uma franquia, de começar com uma franquia? Eu acho que a grande vantagem de você trabalhar com a franquia, eu até falo franquia, mas eu não preciso necessariamente ter uma unidade física, né? Legal. Eu tenho a licença para comercialização dos produtos, tem a unidade operacional e tem a Uhum, equipe que vai fazer tudo. E a uhum, equipe é especializada, tem a equipe de design, tem a equipe de mídias sociais, tem a equipe de gestão de tráfego. Então, eu faço a parte comercial e aí eles fazem o desenvolvimento. Né? Inclusive, entendi, assim, a sua empresa vai precisar de alguém, vai ter uma pessoa da equipe responsável pela sua empresa. Então, ó, entendi. eu só quero tráfego. Beleza, vai ter só uma pessoa responsável pela sua empresa fazendo tráfego. Então, eu quero Uhum, tráfego e gestão de redes sociais. Beleza, vai ter uma pessoa da equipe, uma responsável pela gestão de redes sociais e uma outra responsável pela parte de tráfego para a sua empresa. Né? uhum, Então, a vantagem, eu não preciso ter necessariamente, enquanto licenciado, uma unidade física. Eu não preciso contratar uma equipe. Já tem uma equipe que faz isso. Eu não preciso desenvolver expertise em todas as áreas. legal. Né? Eu não preciso ser um expert em gestão de redes sociais, em tráfego. Eu preciso conhecer muito bem o meu produto para eu Uhum, poder te oferecer o melhor produto para a sua necessidade. legal. Então, tem o que a gente vê, né? Tem muita empresa, eles estão preocupados só em bater metas. Uhum, Então, você tem uma necessidade que não necessariamente é o que interessa para a empresa. Então, o que, que eles vão fazer? Eles vão vender o produto do ticket mais alto, porque é onde eles vão lucrar mais. sim, Onde que a nossa empresa foca muito? Em gerar resultado para você. E gerar resultado para você não é necessariamente você adquirir nosso produto de maior ticket. Às perfeito. vezes, o produto de ticket médio mais baixo é o que vai dar resultado para você. Não Uhum, precisa eu empurrar goela abaixo um produto de um ticket mais alto para você. Não, esse aqui uhum, já está pronto para você nesse começo. que legal. Futuramente, se você quiser, futuramente dá para a gente oferecer para você esse outro tipo de serviço que é mais completo. Mas nesse começo, vamos trabalhar bem pé no chão, e aí conforme você for escalando os resultados lá na frente, a gente pensa no outro tipo de produto. Então Uhum, a gente tem é, muito foco nessa relação de confiança com o cliente. Porque mais do que uma agência de marketing digital, nós somos uma agência de vendas. Nós somos uma empresa focada em comércio, focada em que legal. business, ajudar o cliente a colocar dinheiro no bolso. Uhum, que legal. Então você trabalhava nessa agência, né, na área comercial, e aí você recebeu uma oportunidade de ficar licenciado com os produtos, mas fazer a sua parte agora. Agora é com você. E Isso, como tá o perfeito. começo agora? Agora é com você, agora é, né? Porque muda um pouco, né? Muda a questão de, às vezes, ter um fixo, agora é por trabalho, é por batalha, né? Como que Isso, é? isso, Como isso. tá É sendo no por início agora? comissão. Então, na verdade, eu faço o que eu sempre fiz lá, Aham, a parte comercial. Então, nesse termo, não mudou muito. O que mudou um pouco foi que eu tive um problema de saúde. Logo no início, eu adquiri a licença, logo em seguida, eu precisei entrar em tratamento. entendi, E aí foi onde deu uma rebolada, eu comecei a voltar aí com força total, tem 2 semanas, porque antes eu estava sazonal, entendi. né? Eu estava mal, sabe quando você está se afogando, você volta?
Eu respiro um Uhum. pouquinho, abaixa, respira um pouquinho, sobe. Agora que eu eu vou te dar um exemplo. Da semana passada para cá, em que eu voltei já recuperado do tratamento, né? Quando a gente iniciou o teatro, eu estava em tratamento ainda, até terça-feira da semana passada. Olha. Na quinta-feira, na quarta-feira da semana passada, eu já voltei aí com gás total, já fechei um cliente e estou com mais 5 aí para bater o martelo. Ah, que legal, que legal. Então, nesses termos, não mudou muito em termos de trabalho, né? O que foi são esses desafios. O que para ser empreendedor é complicado, porque assim, a minha mão de obra é o meu trabalho especificamente, né? Se eu fico Sim. doente, eu não tenho de onde tirar ali Aí a que muda, renda, né? não tenho, Uhum. né? E muda bastante, né? Uhum. E muda bastante. Uhum. Ô, Marcos, psicologia, filosofia, vendedor, né? O que que você traz da psicologia e da filosofia, assim, para essa parte de vendas e principalmente para o marketing digital? Hum, tudo, 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 tudo. E quando eu falo tudo, em que sentido? É a minha visão de ser humano. Legal. Eu foco muito no resultado que a pessoa vai ter, mas antes de olhar o resultado que a pessoa vai ter, eu olho para a pessoa. Eu olho Perfeito. para a pessoa. Como eu falei, tem empresa que, infelizmente, foca, e eu entendo que a Uhum. gente, quando trabalha com negócios, a empresa tem que sobreviver. A Sim. empresa tem contas a pagar, eu entendo isso, mas não é o meu modo de trabalhar. O meu modo de trabalhar vamos pensar no Henrique. Quais são as necessidades do Henrique? Como que ele está hoje? Onde que ele quer chegar? Dentro disso, qual é o melhor produto que eu tenho para a necessidade do Henrique? Legal. Então eu levo muito isso em conta. Por quê? Vendas não é eu te empurrar um produto e te obrigar a pagar por aquele produto. Vendas, o que eu entendo, e depois até fazendo, né, treinamentos de vendas, falei, até que eu não entendo tão errado, não. Aham. Venda é ajudar o cliente a tomar a melhor decisão para ele. Então, a melhor decisão para o cliente é contratar esse ou esse produto. Que Porque ele legal. contrata esse e eu não fiz uma boa sondagem, eu não identifiquei a necessidade do cliente e eu só pensei nas minhas necessidades enquanto empreendedor, o que Uhum. vai acontecer? Ele pode contratar esse produto, não ter resultado nenhum, quebra a relação de confiança. E quando quebra a relação de confiança, você não perde um cliente, você perde aquele cliente e outros 8 clientes em potencial. Porque se o cliente ele contrata um produto, ou contrata um serviço, né? Ele compra o produto, contrata um serviço. E ele percebe que ele está alcançando os resultados que eu disse que ele ia alcançar, de fato, a gente estreita a relação de confiança, porque no início, assim, eu confio, mas eu não conheço muita pessoa. E a Sim. gente só compra de quem a gente conhece, gosta e confia. Se eu quebro essa relação, a pessoa não renova comigo, eu perco um cliente, eu posso perder um amigo e outras pessoas que ele poderia indicar também para minha empresa. Então, eu foco muito na necessidade do cliente. Que Por legal. quê? Às vezes o cliente está investindo um dinheiro que é tudo que ele É tem para tudo. iniciar um negócio. Perfeito. É tudo. Então, eu posiciono muito para o cliente. Falo, ó, marketing digital você não vai ter resultado de hoje para amanhã. Você tem noção disso? Você está disposto a trabalhar desse jeito? Por quanto tempo você topa trabalhar sem alcançar grandes resultados? Ah, eu topo trabalhar por tanto tempo. Beleza. Então, se você topa tanto tempo, o produto que eu indico para você é esse daqui. Que vai te Legal. ajudar nesse momento, vai te dar um gás maior no negócio. E aí lá na frente a gente pensa na contratação de um outro produto. Uhum. Tem cliente Legal. que às vezes chega e fala assim: eu quero isso, eu quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. Beleza, ele contrata tudo, fecha, agora vamos fazer aqui o tráfego. Puxa, eu consigo investir R$ 5 de tráfego por dia. Ixi, Não chegar quase ninguém. não vai chegar em quase ninguém, entendeu? Uhum. Não vai chegar em. A gente vai trabalhar? Vamos. Você vai chegar onde você quer? Vai. Mas vai demorar muito tempo. Uhum. Muito tempo. É o mesmo que eu querer ir para São Paulo colocando R$ 5 a cada 10 quilômetros. Sim. Então eu coloco R$ 5, vou até a casa do meu tio, empresto mais R$ 5, aí eu vou até o posto de gasolina, Vai que ficar parando abasteço, vou muito. até. Eu vou Uhum. parar muito tempo, vou levar 10 horas para chegar em São Paulo. Se eu Uhum. tiver o suficiente para abastecer todo o meu tanque, eu vou direto, sem precisar parar. Uhum. E o mais interessante dessas plataformas é você investir um pouco de dinheiro no início, para ele criar inteligência para o seu produto, né? Ele Exatamente. reconhecer quem que é o público-alvo, Exatamente. para ele entender qual é o seu produto e quem compra.
Então, você, né, você ficar investindo, às vezes, né, às vezes é o que a pessoa tem, mas é aquilo que você falou, tem que saber, né, colocar o seu investimento no lugar certo, porque senão o retorno pode demorar Eu, ainda mais. eu costumo até, quando eu vou falar com alguns clientes que não sabem muito bem como é que funciona o marketing digital, eu digo que assim, imagina que você vai pescar, que você vai fazer uma pescaria no mar. Tá? Você vai pro Uhum, oceano e você quer pescar sardinha. Aí você não sabe muito bem onde é que tem cardume de sardinha. Então, uhum, você vai jogar a rede. A gente vai jogar a rede porque o sonar do seu barco ainda não está bem configurado. A gente sim, vai jogar a rede em qualquer lugar. Vai vir sardinha? Provavelmente vai vir sardinha. Vai vir uma ou outra, mas junto com essa uma ou outra vai vir caranguejo, vai vir cação, vai vir tainha, vai vir tartaruga marinha, pneu, garrafa pet, latinha, vai vir um monte de coisa que você não está querendo. Conforme o tempo vai passando e o sonar do barco vai sendo ajustado, a gente começa a identificar onde estão os cardumes de sardinha. Aí, em vez de a gente jogar a rede em lugares aleatórios do mar, a gente vai com o barco até onde está o cardume de sardinha e joga a rede ali, para legal, pegar só sardinha. Vai vir uma tainha, um caranguejo, vai, mas um número muito menor do que vinha no começo. Por isso perfeito, que marketing digital não dá resultado da noite para o dia. É um processo de construção. legal. Né? Mas isso, tem gente que quer ter o resultado imediato. Então, eu Uhum, sempre trabalho com a pessoa, falo assim, ó, vamos colocar pezinho no chão, vamos jogar limpo. uhum, Olha, se você está querendo ter resultado, começar hoje, ter resultado amanhã já, não começa, uhum, porque você vai se decepcionar. E se sim, alguma empresa te prometer resultado em 24 horas, ó, foge sim. rapidinho que eles estão querendo pegar seu dinheiro. Hum. Ô, Marcos, tem dois pontos aí que eu quero levantar. Primeiro, né, quanto mais eu estudo empreendedorismo, já estou nesse tempo, bastante tempo estudando empreendedorismo, desde o primeiro emprego de CLT que eu arrumei, ali eu já vi a diferença que uma pessoa, quando abre um negócio, faz a diferença de outra, na vida de outras pessoas, e ali eu comecei a estudar o que que era empreender, né, o que que era ter negócio próprio. E agora, quanto mais eu estudo, eu vejo a diferença de empresas que nascem, se cria, com uma pessoa que tem uma mentalidade empreendedora e uma empresa que não tem, né? Aquela pessoa que visa só a oportunidade e principalmente o dinheiro. Ou às vezes vê que uma pessoa está dando certo em um negócio e quer abrir do mesmo formato ali. Uhum. Quando você falou, eu Como entrego que foi ela. assim, né? É, Antigamente era. Eu abri uma rede, uma videolocadora, todo mundo abria videolocadora. sim. Sorvete por quilos, todo mundo abria sorvete por quilo. Açaí, todo mundo abria açaí. Padaria, todo mundo abria padaria. É. Hoje está muito farmácia, pet shop e açaí. Sim. Hoje tá. Hoje todo mundo acha que vai ganhar dinheiro com isso. E tem muitas pessoas quebrando no primeiro ano já, por conta disso, né? Por estar visualizando só o dinheiro ou que outra pessoa deu certo. Mas às vezes que a pessoa deu certo, às vezes ela tá ali 4, 5 anos e você não sabe a luta dela, né? Mas Exato. existe essa diferença, né? E quando você falou assim, eu entrego para as pessoas o que ela precisa, não o que às vezes ela tá querendo no momento. Uhum. Aí eu acho que aí é a diferença. Você pensa na dor da pessoa ou no desejo. Exato. Aí você cria uma empresa com mais missão, com mais propósito, né? Mais solidez também, né? É, aí a chance disso dar certo é muito maior. Porque as empresas mesmo que ficam visando só o dinheiro, aquilo que você falou, fica entregando, fica, né, goela abaixo, pondo o produto na, ali para o cliente, ela não sustenta, né, por muito tempo. Aí você vê as estatísticas de quebra no Brasil, tá uma coisa absurda, cara. Uma Assim. coisa absurda. Então, por isso que eu estou falando para as pessoas, entenda essa mentalidade empreendedora, né? De ir para um caminho diferente que a maioria está indo. Se a maioria, ó, 80% das pessoas que iniciam o seu negócio aqui no Brasil quebra no primeiro ano. Então, de cada 10, 8 não vai para frente, só duas. Então, tá errado, alguma coisa está errada. Uhum. Então, ter esse pensamento de solucionar uma dor, um problema, ou um desejo do cliente, acho que vai para o caminho da mentalidade empreendedora, tá? Sim, sim. Ser E, empreendedor é ser, antes de tudo, resiliente, né? uhum, Primeiro de tudo, e o que eu vejo muito, quando uma empresa quebra, não é só uma empresa que está quebrando, né? São quantos sonhos que estão indo pro muitos, buraco. muitos. Não é só o sonho do empreendedor que criou a empresa, mas dos funcionários também. Uhum. Né? Pessoas vão Sim. ficar desempregadas, pessoas que apostaram ali, às vezes abriram mão, nossa, eu tinha a oportunidade de trabalhar em tal lugar, vim para cá porque eu acreditava, puxa, quebrou. Uhum. E agora? É. E é nesse ponto que eu tô querendo, tô lutando aqui todo dia, Marco, para passar a mensagem para as pessoas assim, cara, entenda primeiro quem que você é primeiro. Lembra das perguntas? Pergunta Sim, para você, quem que sou eu primeiro? Primeiro, acho que a primeira pergunta a gente devia fazer, quem que sou eu? O que que eu quero para minha vida? E iniciar sua empresa se autoconhecendo. Eu tô batendo muito nisso aqui no canal,
Porque eu acho que aí tá um ponto, viu, Marcos? Eu estou desenvolvendo isso ainda e entendendo, né? Porque os dois fatores que mais quebram a empresa é a má gestão e o relacionamento com o externo, com o cliente, com o fornecedor. Uma pessoa que não faz a gestão dela mesma, como que ela vai fazer a gestão do negócio? Sim, sim. E sabe Se ela uma não coisa se que é relaciona... interessante? Pode falar. Eu fui dar treinamento uma vez com uma empresa e perguntei assim, qual é o principal ativo da sua empresa? Aí todo mundo assim, é o cliente. Eu falei, nossa, que beleza, tá decoradinho. Muito bem. O principal ativo da sua empresa é o seu cliente. A coisa mais importante é o seu cliente. Aí eu perguntei, qual cliente? Aí todo mundo fica com aquela ponto de interrogação na cabeça, como qual cliente? O Uhum. meu cliente, o cara que está comprando, não sei o quê. Eu falei assim, então, não, porque toda empresa tem dois clientes. O cliente externo, que é quem vai ter contato com o seu serviço, com o seu produto, e o cliente interno, que são Uhum. todas as pessoas que trabalham na sua empresa. Se você não cuidar do seu time, a sua empresa vai pro buraco. Pode ter o melhor serviço, pode ter a melhor rede de logística, pode ter a melhor entrega, melhor sistema de vendas. Se não cuidar do time, o absenteísmo pode aumentar, burnout pode aumentar, você vai ter um Uhum. monte de problemas, processos, e aí você vai perder completamente um dos seus principais ativos, que é o seu cliente interno. Então Sim. você tem que ter olhar para os dois. Né? Tem quantas empresas a gente vê que, nossa, tem um produto sensacional, um produto fabuloso, um serviço espetacular, mas massacra a equipe. Ninguém para lá. Aí você vai Sim. ver na lista das piores empresas para trabalhar, aí de vez em quando a gente se surpreende e fala, ué, peraí, essa empresa aqui tem um serviço tão bom, como que aqui é a pior Sim. empresa para trabalhar? Então tem que ter o equilíbrio Legal. exatamente para que aquilo que aconteça internamente reflita no externo. Uhum. Né? Para não ser o ditado por fora, bela viola. Né? A gente admira, mas não sabe o que todo mundo passa lá dentro. Sim, sim. E o segundo ponto, o Max, que eu aqui a gente conversando levantou também, né? A questão do marketing digital e de vendas. Eu falo para as pessoas, né? Tô falando com as pessoas, com os empreendedores que eu tô conversando, e até com pessoas normais, mas nem são empreendedores, trabalham Uhum. para outra pessoa, né? Cara, quer se desenvolver pessoalmente? Faça um curso de marketing e um curso de vendas. Como para ele, para a pessoa, desenvolver pessoalmente. É impressionante o tanto que você se desenvolve como pessoa entendendo sobre marketing digital e vendas. Você Sim. entender o outro, né? Você entende as emoções do outro, o que o outro está pensando. Isso é incrível, cara, é incrível. Assim, as pessoas que estão escutando aqui, fica como dica também, tá? Acho que eu já dei essa dica várias vezes. Procura um marketing digital e Eu vou vendas. acrescentar mais um. Uhum. Opa, Faça um curso de comunicação. comunicação. Faça um curso de comunicação. Uhum. Onde que eu sempre me destaquei na área de vendas? Eu nunca precisei usar, focar em gatilho mental, de escassez, ou de urgência, ou de autoridade. Eu sempre entregava aquilo que o cliente queria. Então, vou dar um Uhum. exemplo. Eu trabalhei no Supera, na rede Supera, né? Método Supera, ginástica para o cérebro. Na época que eu trabalhei, a maior taxa de conversão do Brasil é a minha. Olha que legal. A média de conversão no Brasil era de 1 a cada 10. Então, a cada 10 visitas, uma venda. Uma A venda. minha era 6,8. A cada Uhum. 10 visitas, vamos Que colocar legal. sete conversões. Que maravilha. E Que conversão maravilhosa. foi, era. Eu posso dizer que o dono ficava bem feliz. Ele, eu lembro que, falando de venda, eu trabalhei numa empresa de coaching, e aí eu chamei, por acaso, o dono dessa empresa para fazer a formação em coaching. Né? Legal. Estava fazendo a parte comercial, e eu lembro que eu estava fazendo um atendimento, e aí eu passei o valor. Né? Você também é coach, você sabe que uma formação não tem um valor irrisório, é um valor de investimento até que alto, É dependendo alto. do, né, Uhum. do quanto a pessoa tem, é alto. E aí eu falei para ele, mas você pode pagar por isso? Pode, né? Posso. Se você prefere pagar como? À vista ou parcelado? Ele falou, não, eu posso pagar à vista. Ah, perfeito. Então você faz o seguinte, isso só conversando. Então você faz o seguinte, preenche aqui esse cadastro para mim, tá, o contrato, lê direitinho, eu vou buscar a maquininha. Saí, Uhum. busquei a maquininha, voltei, ele pegou a carteira e puxou o cartão. Ele não queria fazer o curso. Ele falou várias vezes durante a conversa que ele não queria fazer. Aí Uhum. ele fez, ele pegou o cartão, lembra até hoje, ele pegou o cartão, ele olhou para mim, botou a mão na mesa e falou assim, você tá contente trabalhando aqui? Porque eu preciso de um vendedor assim para trabalhar comigo. E aí eu já estava para sair da empresa e fui trabalhar com ele, né? Uhum. Trabalhando com ginástica para o cérebro.
E aí, trabalhando com ginástica para o cérebro, eu percebi que gatilho mental, não importa o gatilho mental que seja, ele é uma ferramenta que não deve ser vilipendiada, né? No sentido de ser usada de qualquer jeito. Uhum. Mas é uma ferramenta para ajudar a pessoa na tomada de decisão, Uhum. para o que é melhor para a pessoa. Legal. Então, eu lembro que teve um senhor, ele falou assim, mas como que funciona a ginástica para o cérebro? Então, o senhor já pegou o bujão de gás? Já. É pesado? É pesado. O senhor concorda que tem gente que pega o bujão de gás com muita facilidade? Fala, ah, claro, aqueles caras da academia pega. Uhum. Exatamente. Por que ele pega o bujão de gás com muita facilidade? Porque o peso é o mesmo. Ele não varia. Para mim, para o senhor, para o Uhum. fortão da academia, porque ele treina. Eu falei, exatamente. Aquilo que o senhor faz hoje, seja atividade para leitura, memória, percepção espacial, coordenação motora, o que o senhor faz hoje, que o senhor gasta muita energia para chegar nos resultados que o senhor quer, treinando o cérebro do senhor, com o tempo o senhor vai fazer gastando muito menos energia, com muito mais facilidade. Legal. Ah, entendi. Aí a pessoa contratava. Né? Então, quando a gente, você fala assim, fazer o curso de marketing digital e de vendas, eu acrescento comunicação, porque a comunicação vai dar fluidez de pensamento para a pessoa. Perfeito, Né? perfeito. E fluidez de pensamento, eu trabalhar com conceito, às vezes é difícil da pessoa entender. Mas quando eu trabalho com metáforas, a pessoa, Uhum. ela capta de maneira muito Uhum. mais fácil. Eu falei para ele assim, né? Lembro até hoje, seu Ezequiel. Seu Ezequiel, o senhor lembra daquele suco de caju, de garrafinha? Eu falei, lembro. Falou a marca Maguari. Eu falei, isso. O Uhum. que acontece quando a gente deixa ele muito tempo sem mexer? Tá lá no fundo da dispensa, muito tempo. O que acontece com ele? Ele vai ficando lá pro fundo, né? Exatamente. Para fazer o suco, o que tem que fazer? Tem que chacoalhar. Exatamente. O cérebro do senhor, se o senhor não chacoalhar de vez em quando, ele vai ficando ali, ó, preguiçoso. Essas Uhum. ideias, essas metáforas, ajudam a pessoa a entender o conceito e Perfeito. facilita no processo de vendas para o Sim. empreendedor. Porque Uhum. se você consegue trabalhar com a imaginação da pessoa, fica muito mais fácil dela tomar a decisão. Você não Sem precisa dúvida. usar gatilho de vendas no sentido de escassez, de urgência, isso aqui, a não ser que tenha de verdade. Legal. Então vamos supor, eu só tenho um produto, a promoção vai só até hoje. Sinto Uhum. muito, amanhã não tem mais. É hoje, você tem que fechar. Você quer o desconto? Você tem que fechar hoje, porque amanhã acabou. Sim. Aí sim, você trabalha o gatilho de urgência com a pessoa. Mas não no Uhum. sentido de acelerar ela, obrigar o cliente a tomar uma decisão que não vai ser boa para ele. Né? Sim. Então, eu Perfeito. apresentaria esse curso de comunicação também a esses dois aí Legal. de vendas e marketing digital. E concordo, porque a próxima busca minha tá sendo essa mesmo. Melhorar na comunicação, né? Porque faz todo sentido mesmo. Ô, Marcos, marketing digital, né? Eu quero falar, Marcos, aqui para aquelas pessoas que querem começar o seu negócio e começar de um jeito mais assertivo, né? Eu queria, assim, da sua experiência, a importância dessas pessoas que, não sei, né? Vai abrir qualquer negócio, pode ser aquele pequenininho, porque vai começar pequenininho, né? Eu falo tanto pro pipoqueiro, pra manicure, pro cabeleireiro, é porque é para essas pessoas que eu quero falar. Se essas pessoas começar a dar mais resultado, muitas coisas vai mudar para nossa sociedade, muitas, Sim, né? Se elas prosperarem, muitas coisas vão mudar. Principalmente que esses pequenos negócios, 90% são feitos de famílias. Então, imagine um negocinho que começa lá na garagem ou num espaço que tem na casa dela e prospera. A força que vai dar na família também, para a família com também, certeza. né? Marketing digital, para essas pessoas que estão começando, a importância e como que ela consegue iniciar assim, porque vai ter pouco recurso, né? Na sua Sim. experiência. Como que dá para fazer isso? Primeiro que o que o marketing digital vai trazer de maneira rápida para a pessoa? Visibilidade. Legal. Né? Marketing digital é como entrega de panfleto. Tá? Então imagina, às vezes a pessoa pega, ela está colocando ali dinheiro no Instagram, impulsionando a publicação. Se ela fizer tráfego, não só em impulsionamento, mas se ela fizer utilizar estratégias de tráfego, ela vai ter resultados muito melhores. Então, se a gente pegar aí a metáfora, né, a ideia do panfleto, imagina que a pessoa vai rodar 1.000 panfletos, cada um a R$ 1. Vai gastar R$ 1.000 em panfleto, né? Para ter 1.000 panfletos. Então, se ela vai impulsionar R$ 1.000 no Instagram, é como se ela pegasse esses 1.000 panfletos, subisse no alto do prédio mais alto da cidade dela e jogasse tudo para cima. Uhum. Jogou tudo para cima. Ó, que maravilha. Vai um monte de gente olhar e falar, nossa, quem que é aquele louco, aquela louca que tá jogando panfleto lá de cima? Sujando tudo. Alguns, sujando tudo. Alguns vão ver, muitos vão ficar incomodados. Uhum. Alguns vão achar curioso, poucos vão pegar o panfleto,
Aqueles que pegam, alguns vão guardar o panfleto, dos que vão guardar, pouquíssimos vão entrar em contato. Uhum. Com uma estratégia de gestão de tráfego, uma estratégia de tráfego, a coisa muda. Ô, Marcos, Porque aí, fala para eles o que que é tráfego. Tráfego. Fala para eles o que que é. tá, tráfego, quando a gente fala de marketing digital, tráfego é uma estratégia de entrega de conteúdo. Sim. E a entrega de conteúdo vai ser o seu produto ou o seu serviço. É porque é uma palavra que confunde muito com a outra, né? Então Com é certeza. por isso que Né? eu falo aqui, para deixar forte o que é tráfego, né? Tráfego, é. Tem gente que fala tráfico, né? É. Não é também, né? Então, o tráfego é uma estratégia de conteúdo, de entrega de conteúdo. Então, Sim. imagina que a pessoa faça, sei lá, brigadeiro gourmet. O Legal. melhor Bom exemplo. brigadeiro do estado, Uhum. tá? Nossa, é aquele brigadeiro que você come, meu Deus do céu, você não é um brigadeiro, é um pedido de casamento. Você fica com vontade de pedir a mão da pessoa que fez aquele brigadeiro. Mas não adianta ela ter o melhor brigadeiro do mundo se ninguém ficar sabendo. Sem dúvida. Então, o que, que a estratégia de gestão de tráfego vai fazer? Nós vamos identificar qual é o público mais propenso, não quer dizer que ninguém possa comprar, que só aquele público possa comprar. Uhum. A gente está pensando em negócios, então a gente tem que pensar qual é o tipo de público que vai comprar. Então imagina, Uhum. uma criança de 12 anos de idade que tem aí diabetes, a chance dela comprar vai ser muito menor do que uma pessoa de, sei lá, 25 anos de idade que está procurando brigadeiro gourmet para a festa de 15 anos da irmã mais velha, ou da Sim. irmã mais nova. Uhum. Então, o que, que a gestão de tráfego vai fazer? Ela vai pegar esse panfleto, vai identificar qual é o público ideal, e em vez de jogar tudo para cima, ela vai entregar de mão em mão para o cliente mais propenso a comprar o seu produto. Perfeito. Então é quando a gente, já deve ter acontecido com todo mundo, né? Você está procurando, sei lá, vai fazer uma festa de aniversário. Você começa a fazer pesquisa no Google sobre produtos para a festa de aniversário. Ela vai pesquisar buffet, vai pesquisar decoração, vai pesquisar localização, tema, fantasia, empresa que tem personagens vivos, né? Vai pesquisar tudo. Aí você está no Instagram, está passando o feed, de repente aparece uma propaganda de quem? De uma empresa que vende brigadeiro gourmet. Uhum. Você não estava procurando aquilo naquele momento. Uhum. Mas a inteligência artificial do Facebook, né, do Facebook Ads, perdão, né, ou do Google ou do Instagram, vai identificar que, opa, o Henrique é uma pessoa que está procurando produtos para festa. Perfeito. E a Paula faz brigadeiro gourmet. O que, que impede o Henrique de contratar o serviço dela como brigadeiro gourmet para a festa de aniversário que ele vai fazer? Joga ali na Uhum. frente. Então, às vezes você não está nem procurando o brigadeiro gourmet. O que, que o marketing digital faz? Ele ajuda você a tomar uma decisão. Como? Criando uma necessidade que não necessariamente você tenha. Pode ser que você esteja procurando o brigadeiro gourmet, mas Uhum. pode ser que você nem tenha pensado naquilo. E aí Uhum. vem o panfleto digital e cai na Uhum. sua mão. Então, marketing digital vai te dar maior visibilidade e vai ajudar a entregar o seu conteúdo, e conteúdo pode ser serviço, pode ser produto, para o maior número de pessoas possível. Deixa eu Legal. só tossir aqui. Engasguei. Tranquilo. Legal, Marcos. Legal. Show de bola. Marcos, vamos falar um pouquinho sobre a mentoria? Bom, antes de falar da mentoria, ficou claro a ideia do marketing digital? Ficou sim, ficou sim. Ficou? Assim, se a gente for falar bastante de marketing, tem muita coisa, né? Mas Tem. você falou num ponto que é bem legal. É bem legal as pessoas anunciar. Porque assim, tem muitos comércios, principalmente aqui em Pinda, eles estão abrindo e estão naquele marco de esperança, sabe? Só Uhum, esperando o cliente chegar. uhum. Só esperando. Esse é o marco da esperança que eu falo. Aí o que acontece? Não tá dando certo. Porque nem produto bom se vende sozinho. A pessoa tem que se mostrar para o mundo. E no marketing digital, e ainda mais no tráfego, isso Sabe é uma muito coisa que fácil, né? sabe uma coisa que é interessante? Todo mundo conhece Coca-Cola e McDonald's. Sim, E mesmo todo mundo conhecendo Coca-Cola e McDonald's, são duas empresas que investem bilhões de dólares em marketing todos perfeito. os anos. Eu não falei mil, milhares, não falei milhões, eu falei bilhões em marketing todos os anos. Por quê? Inclusive para empresas que já estão consolidadas no mercado. Tem Uhum. aquela famosa máxima, né? Um time que está ganhando não se mexe. Uhum. É a coisa mais imbecil que um empresário pode pensar.
Em time que está ganhando não se mexe. Pois é, só que os times que estão perdendo estão se mexendo e estão buscando alternativas. Por quê? Exatamente porque eles estão perdendo e eles não querem perder. Só que Perfeito. você é uma empresa que está ganhando e tem 20 que está perdendo, pode ter certeza que as 20 estão se mexendo para começar a ganhar. E às Isso. vezes, quando elas começam a ganhar, não dá tempo da sua empresa se adaptar. E Legal. aí quebra. Uhum. É só pensar quantas empresas que a gente já conheceu e que não existem mais. Sim. As Sim. empresas quebram, se adaptam. Se não se adapta, camarão que dorme a onda leva. Sim. Legal. Show de bola. Show de bola. O marketing aqui, acho que é assunto até para uma live aqui para a gente bater Pode esse ser a papo gente um fazer dia. um, falar só sobre isso. Só sobre isso, né? Mas você já passou uma ideia bem legal aqui já para essas pessoas que estão começando, pelo menos ter clareza, né? Esse ponto. Hoje tem como se mostrar para o mundo de um jeito mais fácil. Hoje não, faz um tempinho já, mas ainda Uhum. parece que tem pessoas que não tá enxergando isso, né? Usa o Facebook, usa o Instagram, não só para consumir, ficar consumindo. Usa para produzir também e para Exato. mostrar a sua marca lá. Para Lá fazer é muito negócios. importante fazer negócio. Eu posso até dizer o seguinte: se a sua empresa não está na internet hoje, fatalmente ela irá quebrar. Perfeito. Sem Perfeito. sombra de dúvida, vai quebrar. Vai quebrar. Eu tenho o mesmo raciocínio e não é, acho que não é mais nem raciocínio, não é nem opinião, né? É Não, é fato, né? constatação, é É fato. constatação. É fato, vai Uhum. acontecer. Uhum. A não ser que você tenha uma empresa que vende. Não é nenhuma empresa, vamos dizer assim. Você é um vendedor de milho para pintinho, né, para uma granja e mora no interior de São Paulo ou no interior de Minas, uma cidade muito afastada, e aí você produz milho e tem. Você é o único produtor de milho da região. E ninguém consome internet. Mas é um caso em que vai ficar dependente. Sabe o que acontece? As empresas que compram milho de você sabem que você vai adoecer uma hora, você vai envelhecer em algum momento e fatalmente você vai morrer. Quando você morrer, eles vão comprar milho de quem? Uhum. Então eles têm que começar a procurar já outras alternativas, porque não pode ficar dependente de um só. Uhum. Então tem que estar na internet, independente do lugar que a pessoa esteja, independente do nicho que ela trabalha. Perfeito, perfeito. Ô, Marcos, agora falando sobre mentoria. Falar Uhum. um pouquinho das mentorias, né? Que é a minha Daquilo. paixão. É a sua paixão? Ai, que legal. É, Que bacana. é, Aí é é a legal. minha paixão porque, assim, com a mentoria eu tenho controle sobre todo o processo e eu consigo Uhum. acompanhar o desenvolvimento do cliente. Do Uhum. momento que chega até o momento em que, ó, hoje é a nossa última sessão, vamos fazer aqui um apanhado de tudo, desde o início até agora, né? E aí é onde o cliente se despede, dá adeus. Aí eu entro numa outra fase com o cliente. Uhum. Né? Aí Acaba a ele. mentoria, a gente entra numa fase de manutenção, né? Legal. Que é o que eu acredito, porque tem mentorias em que você faz, tchau pardal, se vira. Mas Uhum. nem que eu falei que não é assim que eu trabalho. Sim. Então, a pessoa faz a mentoria comigo e depois eu faço um período de manutenção, exatamente Uhum. para a pessoa não ter regressão. Sempre vai ter, a pessoa sempre vai Sim. dar um passo Sim. ou dois passos atrás. Mas nesse momento de acompanhamento, de desenvolvimento, né, de manutenção, eu evito que a pessoa dê 10 passos para trás. Então, fala, ó, o que Legal. está acontecendo? Vamos fazer isso agora? Ah, você já experimentou fazer isso? Lembra quando lá atrás, na mentoria, a gente fez tal coisa? Nossa, nem lembrei. O que você acha de você fazer isso agora? Daí Perfeito. a pessoa faz na manutenção para ela continuar. Perfeito. Qual que é o seu projeto na mentoria? O que você entrega? Qual que é o nome do projeto? Tá? Eu trabalho com competência comunicativa. Competência comunitária. Isso, competência comunicativa. Eu trabalho com o quê? Eu identifico 4 tipos de pessoas. O Certo. panaca, o pamonha, o panonha e o Vitor Vitorioso, ou a Vitória Vitoriosa. Quem são essas pessoas? O pamonha é aquele que identifica a oportunidade, mas não sabe o que fazer com ela. Hum. O panaca é aquele que sabe aproveitar uma oportunidade, mas não consegue identificar quando ela aparece. Hum. O panonha é a mistura do panaca com o pamonha. Ele nem sabe identificar a oportunidade, se ele identificar também não ia saber o que fazer. Mas tá rolando ali. Tá, ele está envolto em várias oportunidades, mas ele não consegue identificar, e mesmo que ele identifique, ele não sabe o que fazer. Entendi. E o Legal. Vitor Vitorioso, ou a Vitória Vitoriosa, é aquela pessoa que, além de saber identificar a oportunidade, sabe aproveitar a oportunidade e criar oportunidades. Legal. Então, nesse trabalho que eu faço de competência comunicativa, a gente identifica qual é o tipo de pessoa e qual é o estágio de desenvolvimento que a pessoa está, né? Porque o objetivo é chegar lá no Vitor Vitorioso ou na Vitória Vitoriosa, Uhum. né? Alcançar lá. De que modo? Por meio da comunicação.
Porque às vezes a pessoa ela identifica a oportunidade, mas na hora que ela vai aproveitar a oportunidade, ela não sabe o que dizer. Uhum. Isso pode ser em qualquer sentido, tá? Isso pode ser em qualquer Uhum. situação. Não precisa necessariamente ser em relação ao trabalho, por exemplo, em relação Sim. aos negócios. Pode ser no Legal. relacionamento. Às vezes a Sim. pessoa tá, nossa, ela é apaixonada por outra pessoa, queria ter uma oportunidade para encontrar, e a oportunidade tá batendo na porta dela o tempo inteiro. A pessoa curte foto dela na rede social, passa na rua, dá oi, você vai falar assim, ai meu Deus, se eu tivesse uma chance, porque a cabeça dela tá em outra coisa. Não De sabe nem repente, identificar, né? não sabe identificar. E às vezes a pessoa fala Interessante. assim, meu Deus do céu, essa pessoa me fala oi, essa pessoa me curte minhas postagens, e eu não sei o que fazer. O que que eu faço? Então, eu ajudo a pessoa por meio da comunicação a aproveitar as oportunidades e identificar as oportunidades. Uhum. Né? Legal. E de que Bacana. modo que eu faço isso? Eu trabalho com a competência comunicativa. Né? Uhum. A competência comunicativa não é oratória, porque a oratória, É isso que eu ela ia te dá... perguntar, qual que é a diferença E da oratória? qual que é a pegada de um, qual que é a pegada Aham. da outra. A oratória, ela vai te dar elegância na hora de você falar. Né? A competência comunicativa, eu não estou preocupado necessariamente com a sua dicção, não estou preocupado necessariamente com a sua eloquência, não estou preocupado necessariamente com a sua sinestesia, né, com a sua linguagem Uhum. corporal, expressão facial. A minha preocupação é, quando você passa a sua mensagem, você passa de maneira competente. E como que Legal. eu sei se você passa de maneira competente? Quando você transmite uma mensagem, a pessoa que está do outro lado, ela consegue captar a sua mensagem? Consegue. Então o caminho não interessa. Legal. A pessoa pode falar errado, pode conjugar verbo errado, mas se a outra pessoa consegue captar, então vamos dar um exemplo. Aí pode ser esse exemplo que eu estava falando de relacionamento. De outra pessoa ser eloquente, falar, se expressar de maneira muito elegante, saber quais são os gestos, a maneira como ela fala, ela encanta a pessoa fica encantada, mas não percebeu que ela tá afim da outra. Então, eu até dou o seguinte exemplo. Enquanto a oratória vai te ensinar a usar os talheres corretos para comer as coisas corretas, então tem o talher para salada, o talher para fruta, tem o talher para queijo, tem o talher para carne, tem o talher para peixe, tem o talher para legumes, sei lá. Talheres específicos para situações específicas, a competência comunicativa vai te ensinar a se alimentar. Que legal. Se você vai comer com colher, se você vai usar garfo, se você vai comer com a mão, com hashi, se você vai pegar o prato, virar na cara, não importa. O importante é você se alimentar. Né? Uhum. E aí tem Legal. fases para fazer tudo isso. Né? Uhum. A gente vai desenvolvendo, para cada caso a gente inicia por uma situação diferente. Uhum. Como assim? Deixa eu explicar melhor até. Eu mapeei que grandes comunicadores desenvolveram, têm domínio de 16 habilidades. Então, eu Uhum. tenho um instrumento para avaliar essas 16 habilidades em 4 áreas. Quais são essas 4 áreas? É adaptabilidade, Uhum. segurança, emoção e singularidade. Então, Uhum. dentro dessas 4 áreas, cada área tem 4 habilidades específicas. E depois que a gente faz a avaliação, dependendo da pessoa, fala assim, puxa, agora identifiquei que a habilidade que eu mais preciso desenvolver é, sei lá, autoconfiança e carisma. Ok, autoconfiança e carisma. E qual área você quer desenvolver primeiro? Puxa, eu preciso desenvolver emoção, porque eu falo as coisas, parece que estou morrendo. Ok, então a gente vai trabalhar a área da emoção e as habilidades que a gente vai focar nesse momento para ajudar a alavancar as outras vai ser carisma e autoconfiança. Legal. Só que para trabalhar carisma e autoconfiança tem ferramentas específicas. Uhum. Não quer dizer que eu não vá trabalhar as outras. Eu vou trabalhar também. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma cliente que me contratou para aprender a falar de improviso. Legal. Mas ela não precisava só trabalhar de improviso. Ela precisava desenvolver autoconfiança. Então a gente Uhum. foi trabalhando improviso, falar de improviso, mas em paralelo, sem ela saber, eu fui trabalhando a autoconfiança. Autoconfiança. Perfeito. Né? Então, o que eu costumo dizer? O cliente me contrata para desenvolver o que ele quer e eu entrego o que ele quer, mas o que ele precisa. Perfeito. Aí Porque sim. só falar, ela ia falar de improviso, ia ser fantástico de falar de improviso. Mas quando eu desenvolvo o trabalho de mentoria em competência comunicativa, não é para uma área específica, é para a vida. Eu trabalho com desenvolvimento humano. E Legal. você é um ser humano não é só no trabalho, não é só na sua família, não é só um grupo de amigos. Você é um ser humano integral 24 horas por dia, independente do lugar do planeta que você esteja. Legal. Então, eu vou trabalhar
a competência comunicativa para a área que você quer, mas aquilo que você quer, você vai receber o que você precisa para você dar conta de todas as esferas da sua vida também. Legal. Que bacana. Que bacana. E como tá essa paixão, negócio hoje? Tá? Agenda lotada. Que Hoje eu não legal. tenho. Eu acredito que até agosto eu não tenho espaço na agenda para Que trabalhar. bacana. Que legal. E não tem porque agora eu vou começar a trabalhar bastante. Uma das clientes que eu tenho é Miss Brasil. Uhum. É a Jéssica Caroline. Ela é Miss Brasil, vai representar o Brasil, acho que na Costa Rica, agora em agosto. Então a gente Uhum. vai entrar aí numa maratona frenética para preparar ela para representar o nosso país lá. Que legal. Que legal. E o que que você vai trabalhar nela, só para me entender? Assim. Na verdade, o que a gente precisa trabalhar? Eu trabalho de maneira muito focal. Tá? Então vamos dizer o seguinte: se você, imagine que você vai fazer uma entrevista de emprego. Uhum. Tá? Você vai fazer uma entrevista. Ah, eu quero empreender, mas nesse momento, empreendedorismo para mim tem que ser um plano B. Eu Uhum. vou participar de uma entrevista de emprego. Então, Certo. perfeito. Você concorda que Uhum. você só tem que passar na entrevista de emprego? Então, nós vamos focar na sua preparação para a entrevista de emprego. Uhum. Então, é uma coisa para outra. Ah, eu vou fazer um discurso e nesse discurso eu tenho que falar sobre a minha vida. Beleza, então nós vamos fazer o quê? Só o seu storytelling. Nós não Uhum. vamos desenvolver um método para você vender. Porque nesse momento você só precisa aprender a contar a história de sua vida. Legal. Beleza, fui para a próxima fase. Bom, na próxima fase é o quê? Na próxima fase eu preciso aprender a montar um método e vender o meu método, fazer um pitch de vendas. Perfeito. Então nós vamos trabalhar o quê? Só o pitch de vendas com o método. Passou? Beleza, agora a gente vai para outra. Porque eu costumo até brincar, Henrique, e dizer assim: você sabe o que é quirera, Uhum. né? Sei. Quirera é o milho moído que a gente dá pro pintinho. O pintinho não Uhum. vai comer o milho inteiro, que pode engasgar, morrer, tadinho. A quirera, que é um milho moído, dá pro pintinho. Mas se eu pegar um saco de 60 quilos de quirera e jogar em cima do pintinho, embora seja alimento, vai esmagar, vai matar ele. Sem dúvida. Então não dá pra gente querer trabalhar tudo ao mesmo tempo. Então, Uhum. se é um processo, como é o caso da Miss, é um processo, eu tenho que ter a noção do todo, mas trabalhar aos Ponto a ponto. poucos, Legal. ponto a ponto. Então a gente Uhum. vai trabalhar o quê? Falar de improviso, autoconfiança, sinestesia, que é a linguagem corporal. A gente vai Legal. trabalhar, quando eu falo comunicação, no sentido de tecnologia, o vocabulário. Qual é o vocabulário que eu faço que é melhor eu utilizar para cada tipo de concurso, tá? Porque a gente fala de Miss, a gente acha que é um concurso só, não são vários. Né? O concurso de Miss no Extra Latina, ele foca em empreendedorismo, por exemplo. O outro concurso foca em habilidades manuais. O outro foca em carisma e magnetismo. O outro foca nisso. Então não adianta eu trabalhar empreendedorismo no concurso que vai trabalhar, que vai cobrar outra coisa. Então, Legal. esse concurso cobra o quê? Ah, ele cobra isso? Então nós vamos trabalhar isso. Uhum. Tá? E aí a gente vai trabalhar preparo prévio, né, como criar conexão com o outro, porque como é um concurso, eu tenho que Uhum. satisfazer quem? A plateia, eu tenho que satisfazer a comissão julgadora. Perfeito. Legal. Porque eu tenho que vender o meu peixe para quem está na mesa, porque eles têm o poder de dar ponto para mim. Ah, não, nesse concurso a plateia vai votar. Beleza. Então, os jurados têm um peso e a plateia tem outro peso. Eu tenho que dividir ali e conquistar os dois. Como que eu Uhum. faço? Então, tudo isso a gente vai trabalhando aos poucos. Que legal. Que trabalho bacana, viu, Marcos? Que trabalho bacana. Obrigado. Que Valeu. trabalho legal, viu? Nossa, tem muitas pessoas precisando desenvolver isso, desenvolver essa Tem. questão da comunicação aí, de tudo isso antes ainda de você pensar em fazer algo bonito, mas primeiro fazer, né? Primeiro fazer, Sim, primeiro sim, destravar, né? sim. Porque às vezes você vai trabalhar até com travas também, né? A pessoa tá ali, naquele momento ainda de. Não E quer falar bonito, ela quer destravar. sabe uma coisa que é interessante, Henrique? Às vezes a pessoa fala super bem, mas ela não consegue se perceber falando. Olha isso. Então, vou dar um exemplo. Eu Isso é tenho um forte, hein? cliente que ele é empresário em Tocantins, lá em Palmas. Ele é dono de uma rede de distribuidoras lá. Em que ele me contratou e falou assim: eu tô com um problema na equipe. Você tá com problema na equipe? Tô. Porque eu falo, todo mundo me entende, só que todo mundo faz completamente errado. Faz tudo o contrário do que eu pedi. Mas todo mundo entende o que eu falei. Aí eu fui trabalhando com ele. Aí um dia ele chegou para mim e falou assim: olha, é aquilo que você falou é verdade mesmo, viu? Eu percebi. Na verdade, eu tô com um problema porque a equipe gosta tanto de mim que na hora que eu faço a pergunta, se todo mundo entendeu, eles ficam com dó de dizer que ninguém entendeu nada, por medo de me magoar. Sim.
Então, Isso mesmo. ninguém entendeu nada do que eu falei, mas todo mundo disse que entendeu, porque todo mundo fica, nossa, coitado, vou dizer que não entendi nada, que dó, né? Só que todo mundo fazendo errado. Aí eu ensinei ele a como comunicar de maneira assertiva, como pedir feedback e como confirmar para ter certeza, ó, que todo mundo entendeu de fato. Até que chegou um dia que ele chegou para mim e falou assim, Marcos, eu acho que a gente pode encerrar a mentoria. A mentoria ia levar mais 4 meses, a gente pode encerrar aqui. Eu falei, por quê? Porque eu percebi que agora eu estou com zero problema. E eu percebi que está dando resultado porque a equipe está se comunicando entre eles, coisa que não acontecia antes. E amanhã ele vai dar vai fazer uma live com uma outra profissional também falando sobre comunicação empresarial. Que legal, que bacana, que legal. Show de bola, Marcos. Parabéns, parabéns pelo Valeu, obrigado. tudo que você tá aí fazendo, né? Fazendo diferença na vida de outras pessoas. Como que é lidar com tudo isso, Marcos? Ser professor, trabalhar principalmente na vendas ali, na agência de marketing, e também trabalhar com desenvolvimento pessoal. É, fora ser pai, né? Fora ser filhos, fora os outros papéis sociais que a gente tem, né? Uhum. Você é Não é pai? fácil. Sou pai, tenho uma filha, eu até brinco, eu tenho uma mini deusa de 10 anos. Tá? A Que Helena, legal, uma fofa. que legal. A gente tem que dar conta disso tudo. Né? E Uhum. como que tem que dar conta? Deixa eu ver se aqui, ó. Eu tenho aqui, eu tenho aqui a minha agenda. Aqui, eu sei que tá embaçado, não dá para ler direito, mas a Vai dar para minha entender. agenda é isso aqui. Ela começa às 5 horas da manhã e vai até Uhum. às 11, Uhum. todos os dias. Legal. Só que ali eu tenho tempos assim, por exemplo, domingo. Começa a tal hora, eu faço um atendimento, tem um cliente das 8 às 10 da manhã, no domingo, Uhum. e o resto do dia é família. E aí, dentro de Perfeito. família, é dedicar tudo. Vai passear, vai assistir televisão, jogar, andar de bicicleta, ou ficar dormindo acabei o atendimento, a filha está dormindo, vou lá, faço carinho nela, a gente brinca, faz cabana, a gente vai se dedicando. Porque se você não tem uma válvula de escape, você pira. Imagina. Tudo começa a ficar. Você cobre a cabeça e descobre o pé. Você vai sem. Eu preciso ter uma rotina, porque se eu não tiver rotina, eu me perco em tudo. Aí eu vou tomar banho pensando no trabalho, aí eu estou trabalhando pensando na comida, eu estou almoçando pensando no não sei o quê, e aí você deixa de viver o momento. E você Perfeito. precisa viver o momento. Se eu estou com a minha filha pensando no trabalho, eu estou fazendo as duas coisas erradas. Eu não estou nem brincando com ela e também não estou trabalhando. Se eu Perfeito. estou no trabalho pensando em ficar brincando com a minha filha, eu não estou nem trabalhando nem brincando com ela. Então a gente Legal. precisa. Se eu estou trabalhando, eu estou trabalhando. Se eu estou brincando, eu estou brincando. Se eu estou comendo, eu estou comendo. Né? Então eu preciso seguir essas, essa rotina. Né? A Uhum. gente Dos precisa papéis, né? desenhar os papéis e dentro do que é melhor para cada um. Legal. Né? Aquilo que funciona para você não necessariamente funciona para mim. Legal. Legal. Show de bola. Show de bola. Ô, Marcos, olhando aqui, conversando com você, eu que sou coach, eu fico, né, buscando várias coisas também, né? Naquele momento que você teve aquela dificuldade ali do questionamento, né? E às vezes você teve algumas dificuldades, foi expulso da catequese, né? Hoje, quando eu falei na questão da competência comunicativa, você falou é uma paixão. Isso tem a ver com passar essa mensagem lá pro mundo, né? Com essa dificuldade que você teve? Tem, porque assim, eu vou te dar um exemplo do que aconteceu comigo, tá? Um caso sério. E eu não vou dizer em que lugar que aconteceu isso. Tá. Só vou contar a situação, não foi uma situação com um desfecho muito agradável. Eu tinha um aluno, e aí a gente dá aula em várias escolas, né? Não vou dizer se é de estado, prefeitura e tal, mas eu tinha um aluno que era traficante. Uhum. E ele ia armado para a sala de aula. Uhum. Literalmente, armado. Né? De vez em quando eu chegava para ele e falava assim, ô, né? Ele com a arma ali. Não dá para você. É muito tapa. Sei lá por que Uhum. cargas d'água, Henrique. Ele gostava da minha aula. Legal. Gostava. E quando ele entrava na sala de aula, ele sentava, ele pegava as coisas dele, sentava na última carteira, e até a primeira carteira ele sentava na boca da mesa. E aí ele ficava trocando ideia comigo. Desculpa. E aí eu vi, eu falei, caramba, esse moleque é bom. Ele tá mal orientado, ele tá num lugar que não é o mais indicado uma pessoa tá, é óbvio. Uhum. Esse moleque é bom. E aí ele ficou com 10 de média comigo.
ficou com 10 de média comigo, mas ficou com meio em matemática, zero em não sei o quê, um em não sei o que lá. E aí, na hora do conselho, todo mundo chegou e o que acontece aí? Que o fulano tá com meio aqui, zero ali, um aqui e 10 em filosofia? Está errado. Por que eu falei que o sistema de ensino no Brasil me faz muito mal, né? Independente do nível. Pode ser na educação básica, educação superior, ensino fundamental, fundamental 1, 2, ensino médio, particular, público. Em vez das pessoas do conselho chegarem e falar assim, né, peraí, o que acontece que com você ele ficou com 10 e com os outros ele ficou com meio? Olha a mudança já de pensamento. É que na hora que você falou aqui, na hora já caiu uma. Até arrepiou aqui. Por que não tem esse pensamento? Exato. Mas não tem. Você, peraí, em vez de identificar assim, calma, eu acho que filosofia pode ser o último bastião de esperança para a gente recuperar o fulano. O que você faz na aula? Assim, não, foi ele que fez, a pesquisa foi ele que fez, a prova, a resposta dele, eu estou com tudo aqui, vocês podem olhar. E ele era daquele que ele não copiava. Isso já tem um bom tempo. Eu acho que na época não tinha nem Google. Acho que não Uhum, tinha. Né? O buscador devia ser Yahoo, não sei. uhum. Ele fazia pesquisa e as respostas não eram copiadas, não. Ele lia e depois ele redigia. Olha E só. aí o que acontece? Não, você vai baixar essa nota, porque senão vai dar discrepância no sistema. Nossa. Porque ele está com muita nota vermelha, vai ficar com 10, vai bater lá, depois vai dar discrepância. Então nós vamos fazer o seguinte: você vai abaixar. Eu falei assim: não, não vou. Não vou. Se o conselho de classe quiser baixar, que abaixe, vai registrar em ata que a revelia do professor está tomando essa decisão. Mas ok, o conselho é soberano, não Uhum. concordo, mas vou respeitar. E aí baixaram para 5, porque 5 era a nota azul mais próxima do vermelho. Nossa. Quando ele recebeu o boletim, ele veio me questionar. Eu, com muito tato, já sabendo com quem eu estava conversando, expliquei para ele a situação, né, ó, realmente acontece assim, o próprio sistema vai indicar lá, o sistema trata de baixar, sem entrar em detalhes. Uhum. Ok, nunca mais ele apareceu na escola. Ah, Nunca que mais, pena. sumiu, 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 sumiu. E aí, por que o desfecho triste? Uns anos atrás, isso deve ter sido, acho que em 2019, 2020, um professor chegou para mim e falou assim: Marcos, você lembra do fulano de tal? Eu falei: não faço ideia. E eu realmente não lembro. Eu Uhum. gravo o nome de um ou outro aluno. Fisionomia eu gravo Uhum. bem, mas Uhum. nome. Então, foi um aluno que ele era assim, esse assado. Lembra que ele ficou com 10 em você e tal? Ele traficava e não sei o que, era bandido e tal. E aí vem aquele monte de estereótipo junto, né? Uhum. Assim, lembrei. Então, encontraram o corpo dele em tal lugar, estágio avançado de decomposição. Uhum. E aí fala assim: pois é aquilo que eu disse para você lá no início. A educação hoje, infelizmente, ela vai formando pessoas que vão responder perguntas. Sim. São pessoas que vão questionar o mundo em que a gente vive, que vão questionar a própria existência, que vão, que vão ser questionadoras. Então, quando eu penso em ajudar as pessoas, às vezes a pessoa ela tá querendo assim, ela tá com um pedido de socorro, mas ela não sabe pedir ajuda. Não sabe nem se pedir ajuda. Não sabe, não Uhum. sabe. E eu vi ali que ele gostava de questionar, sabe? Isso foi no primeiro bimestre. Se Uhum. eu tivesse tempo, de repente, de ir para o segundo, um terceiro, um quarto bimestre, eu falei: não, não, vamos trabalhar aqui, vamos aos poucos, mas não tem essa visão. Então, eu falo que eu trabalho com competência comunicativa, mas o meu foco é o desenvolvimento humano. Eu não Uhum. trabalho competência comunicativa para te ajudar a se comunicar melhor. Eu trabalho competência comunicativa para te ajudar a ser uma pessoa melhor. Uma Legal. pessoa melhor dentro da sua casa, uma pessoa melhor no seu ciclo de amigos, uma pessoa melhor no seu local de trabalho, uma pessoa melhor na sua comunidade. Porque a comunicação, lembra que eu falei que eu ensino a montar uma apresentação em apenas 5 minutos? Uhum. Como que eu fazia? Como que eu cheguei nisso? Sendo professor, às vezes a gente vai planejar aula, e eu já cheguei a dar, foram quantas? 85 aulas por semana. Quando Ah. eu dava aula na prefeitura, dava 12 aulas por dia e dava mais 5 aulas à noite no estado. Uhum. Uhum. Porque tinha acúmulo de cargo, mas deram, sabe? Nossa, era uma zona. Enfim. Uhum. Às vezes você planejava uma aula com o terceiro ano do ensino médio em filosofia e você chegava para dar aula, caramba, não tenho aula nessa turma hoje. Eu planejei a aula errado. Eu planejei a aula com uma outra turma e hoje eu tenho. E aí, como é que você faz? O aluno não pode ficar sem aula. Uhum. Então, eu precisei desenvolver um método para eu dar aula para o aluno, um método em que a aula fosse de qualidade
ainda que ela fosse planejada em 5 minutos. Que legal. E aí eu pegava, assim, no começo eu precisava seguir a estrutura, que é o que eu Uhum, ensino para os meus mentorados. É o método soco. E é o método soco porque grava, né? É uma porrada mesmo. Então, o passo primeiro você precisa saber isso, depois isso aqui é importante por causa disso, isso aqui. Então, monta a estrutura, pronto. Depois que você internaliza, você não precisa mais fazer. Você bate um olho num texto, você já sabe o que precisa ser feito. Você legal. vai fazer um pitch de vendas, você já sabe o que precisa ser feito. Ah, o meu produto é esse, ele funciona desse jeito, o público é esse, assim funciona, vamos lá e pronto. Tá? Mas isso, eu cheguei nesse método por conta de uma necessidade que eu tinha, para não Uhum, pirar. Que eu tinha uhum, que dar conta de sala, porque eu não dava, né? Nunca dei aula assim para turma de 15, 20 alunos. Era sempre de 38 para cima. uhum, E como é que você faz para controlar a zoeira numa turma de 40 alunos? Você não vai dar aula. Os alunos têm uhum, que ter aula, eles merecem ter aula. uhum. Então tinha que fazer de algum jeito. E foi assim que eu Legal. desenvolvi o método. Legal, legal, Marcos, legal. Se tivesse tempo aqui, eu ficava mais tempo ainda conversando, buscando tudo isso. Ficaríamos, inclusive, daqui a pouco Nossa, tem que dar aula. pois é. Eu sei do seu tempo aí. Ô, Marcos, mas bem legal. Parabéns pela história, parabéns por tudo que você está construindo Obrigado. aí, né? Eu creio, assim, as pessoas que querem começar o seu negócio e às vezes não tá sabendo por onde começar, começa pensando nisso. Talvez algo que aconteceu com você e você fazer essa transformação no mundo. E também vender seus conhecimentos, né? Fazer um método, né? Cria ali, testa um método. Isso, a sua paixão pode virar um seu negócio. Ou a sua Exatamente. dor lá da infância, a sua dor da adolescência, ela pode virar um negócio, e não só um negócio, algo que transforma a vida de pessoas. Que é o exemplo do Marcos, né? E esse projeto Empreender Mais também tem a ver com isso, tem a ver com o que eu sou, o que eu transformei e aquilo que eu quero passar de mensagem agora para o mundo e o que eu quero ajudar. Para Perfeito. você que também, assim, não sabe por onde começar, mas tem conhecimento, já superou algo, passa isso para o mundo. Converse com outras pessoas, o Marcos está aí, que vai ajudar a desenvolver, um projeto Empreender Mais também aqui te ajuda a entender tudo isso, tá? Mas, assim, passar a mensagem para essas pessoas, né, que às vezes está nesse momento, Marcos, ouvindo você e fala assim, nossa, me identifico muito. Eu precisava também criar algo com isso também. Ô, Marcos, mas para a gente ir já para o final, Eu vou até deixar aqui duas frases. Uma já é bem batida, que é aquela do gato lá da Alice no País das Maravilhas, sim, eu em falo que a muito. Alice chega para ele e fala assim, né? Para onde eu vou? E ele pergunta, para onde, que caminho eu pego, né? Ele fala, para onde você Sim. está indo? Eu não sei. Então, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Uhum. Tem uma frase de um filósofo alemão, Immanuel Kant, que eu acho ainda mais profunda do que essa. Que ele diz o seguinte: quem não sabe o que procura, não identifica o que acha. Ah, entendi. Então, se você não Sim, tem clareza daquilo que você quer, você não vai identificar as oportunidades que aparecem nunca. sim, Então, a primeira coisa que tem que ter clareza é onde eu quero chegar. sim. E Perfeito, aí, tendo a clareza de onde quer chegar, consegue desenvolver o caminho para chegar lá. perfeito. Eu vou, inclusive, aproveitar a oportunidade e deixar aqui o contato das minhas redes sociais, Por quem favor, quiser isso que eu ia me pedir. seguir. Uhum, Perfeito. Meu Instagram é o Olá Marcos Ferreira. É uhum. assim, Olá Marcos Ferreira. E o Legal, Instagram da agência é Agência HQ Vale do Paraíba. legal. Depois É você me só me passa, aí seguir eu lá. coloco na descrição do vídeo aqui, Perfeito, passo sim. certinho. Ô, Marcos, pra gente ir pro final, vamos imaginar essa pessoa que tá querendo começar o seu negócio, né? Vamos lá. Às vezes tem conhecimento, às vezes quer passar uma mensagem pro mundo, né? Pegar assim, parecido com a sua história, mas quer começar a empreender, que às vezes já não se adequou no formato CLT, né? É muito questionador, quer fazer do próprio jeito, quer construir a sua própria história, mas ainda não começou. Qual dica que você dá para essas pessoas? Primeiro, identificar, pode até fazer uma lista de tudo que dá tesão nela. Perfeito. Aquilo, nossa, se eu pudesse fazer alguma, se eu pudesse fazer isso o resto da vida, eu faria de graça, de tanto que eu gosto. É a primeira coisa para identificar, que é a paixão, porque se você não tem paixão naquilo que você vai desenvolver, você não vai chegar em lugar nenhum. Você vai Legal, azedar no meio do caminho. Essa é a primeira coisa. legal, Identificar o que faz. Segundo, como que eu posso transformar a vida das pessoas com isso que eu gosto? legal. Identificar quais são os nichos que precisam disso que eu faço bem. Né? E a partir disso daí, começar depois a pensar como que eu posso viver disso que é a minha paixão. Eu Perfeito. acho que isso é o básico. Se a pessoa não tiver clareza daquilo que ela gosta, como que isso ajuda o mundo, vai ajudar as outras pessoas, como que ela pode trabalhar a partir disso daí, mudar o mundo, e aí sim, como ganhar a vida fazendo só isso, ela não vai nem iniciar. Precisa ter Legal. clareza disso. Perfeito, perfeito. Tá muito alinhado.
que o projeto Empreender Mais quer passar. Entender Perfeito. você para depois começar. Eu uso uma frase aqui do Empreender Mais que é: antes de sua empresa nascer para o mundo, ela precisa nascer dentro de você primeiro. A gente tem isso muito forte. Marcos, gratidão, Perfeito. viu? Imagina. Gratidão. Até Gratidão aí pelo amanhã. convite. Foi um prazer estar aqui com você. Até amanhã à noite. Até amanhã à noite. Obrigadão por você ter investido o seu tempo aqui, passado todo esse conhecimento, né? Eu vou escutando essa história, mas também vou fazendo umas perguntas para orientar essas pessoas que estão aqui Perfeito. assistindo também, que querem empreender, que querem aprender com você, né? Aí eu vou fazendo essas perguntas, né? Para dar direcionamento. Gratidão, viu? Gratidão mesmo. Imagina. Tamo junto aí. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Um abraço, querido. Tchau, tchau.